tá? Uma coisa que era muito importante seria a nossa primeira prática, né? Lá naquele dia que acabou nem todo mundo indo de jaleco, e aí a gente não conseguiu, que seria como calcular e fazer diluições, tá? Isso é extremamente importante para a gente conseguir entender toda a parte prática do laboratório de imunologia. Ele sempre vai se basear com diluição de amostras, então é extremamente importante que a gente faça, né, a diluição dessas amostras e a gente consiga evitar os problemas, como, por exemplo, o efeito Prozono, esses efeitos inadequados, que pode acontecer no momento que a gente tem contato com, né, com uma reação imunológica. Então, como é que a gente pode fazer e calcular essas diluições? Primeiro que a gente tem que ter em mente, né, é que a gente vai ter, né, um soluto, que é algo que a gente quer diluir, né, e uma substância que a gente vai utilizar como diluente, tá? Formando esses dois componentes, a gente vai ter uma solução final, né, a partir dali, em uma determinada concentração, tá? Vamos utilizar agora, a partir daqui, né, como soluto, né, algo que a gente vai diluir com alíquota, ou seja, aquela determinada quantidade que a gente vai tirar da nossa amostra do nosso paciente para poder fazer a diluição. E o solvente, normalmente não vai utilizar a água comum, porque isso pode, né, perder as propriedades dos anticorpos. A gente vai utilizar o soro fisiológico ou sais, que normalmente a gente utiliza no laboratório, que é o PBS, né, que é um tampão que vai ter sal, fosfato, né, com pH controlado, né, para que a gente não tenha perda de propriedade dessas moléculas ali na nossa solução. A mistura disso aí, né, gera uma solução. Então, como é que eu vou calcular? Como é que eu vou chegar, né, no índice onde eu vou diluir 1:10, né, eu quero diluir 1:10 a minha amostra, né, significa esse 1:10, né, e o que é que eu vou usar, né, de alíquota, né, e o que é que eu vou usar de diluente. Então, por exemplo, né, se eu quero fazer uma diluição de um álcool, né, eu quero transformar aquele álcool, né, que ele não vai ser mais 100% num álcool, né, de uma menor concentração, né, e mais um pouquinho de água para proporcionar, né, uma diluição ideal, por exemplo. Né? Vamos dar esse exemplo aqui clássico. Eu vou, então, por exemplo, né, se eu quero uma razão de 1:10, o que é que significa dizer? Eu vou diluir 10 vezes, né, aquela substância, tá? Então, se eu quero, então, diluir ali aquela substância, né, em álcool, eu vou, então, usar o meu volume. Assim, outra coisa que a gente tem que ter, né, de forma importante, saber o nosso fator de diluição e saber o meu volume final. E aí eu acho as partes, as quantidades do que eu vou diluir. Então, eu vou diluir uma substância, por exemplo, em álcool, e eu vou diluir essa substância 1:10, tá? Então, uma parte vai ser da substância, né? E as outras partes para complementar, né? O 10, porque o meu volume final é 10 ml, vai ser do meu diluente. Então, esse 1:10, né? Significa dizer que eu vou, sendo o meu volume final 10 ml, que nem sempre vai ser 10 ml, isso é variável, assim como o fator de diluição, ele é variável. A gente vai colocar 1 ml do soluto e 9 ml de álcool, que vai ser o meu diluente. 9 ml, 1 ml da alíquota, né? E 9 ml do meu diluente. Mas a gente tem, né, um cálculozinho para poder fazer essa relação. Então, primeiro, o que eu tenho que ter? Escrever o volume final da solução. Por exemplo, poderia ser 30 ml. E aí eu tenho que achar, né, dentro desse volume final, né, que é o que vai ser o meu total, eu tenho que achar a quantidade que vai ser de diluente e a quantidade que vai ser de alíquota. Os dois somados tem que dar 30 ml, porque é a minha solução final. Mas assim, 30 ml, meu volume final. Mas o quanto eu quero de diluir, o quanto eu quero que a minha alíquota esteja diluída,
Aí a gente busca no que a gente chama de fator de diluição, tá? E esse fator de diluição, nesse caso aqui, vai ser 1/20. Quando eu falo 1/20, significa que vai ter uma parte da minha alíquota e 20 vezes a mais do meu diluente. Ou seja, a minha alíquota vai estar diluída 20 vezes. Mas eu quero isso dentro de quanto de volume final? Dentro de 30 ml. Então, meu volume final é 30 ml. Uma parte, né, vai ser de alíquota e as outras, né, 19 partes para complementar, vão ser, né, de diluente, tá? Então, como é que eu calculo? É só eu dividir para eu achar o meu volume de alíquota. É só eu dividir esse volume final por quanto? Pelo fator de diluição. Então, eu divido 30 por 20 e aí eu acho, né, o volume de alíquota. Então, vai ser 1,5, né, ml de alíquota. E aí, quanto é que eu acho que eu vou fazer de diluente? Somente subtrair o volume do volume final, que aí vai ser 28,9. Então, dentro de 30 ml, né, a gente vai ter 1,5 de alíquota, né, e 28,5 de diluente, tá? Então, vocês podem fazer uma contraprova disso, né? Como eu falei, dentro de 1/20, uma parte, né, desse fator de diluição vai ser da minha alíquota, né? E as outras 19 partes, né, vai ser de diluente. Então, pode multiplicar aí 1,5 por 19, veja se não dá 28,5. Deu? Professor, é por 29, é? Ou é por 30? 1,5 vezes 19. Deu 28,5. Ou seja, né? O 28,5 ele é 19 vezes, né, acima. Porque uma parte desses 20 vai ser da nossa alíquota, isso é 1,5. E as outras 19 partes a mais para completar, né, o meu fator de diluição vai ser, né, o diluente. Isso dentro do volume final. Então, recapitulando, para eu fazer uma diluição, eu tenho que saber já de cara duas coisas: volume final e fator de diluição. Tendo esses dois, eu consigo saber quanto de quanta coisa eu vou colocar ali para fazer uma diluição simples, tá? Isso aqui é uma diluição simples. Pego, então, o 30, que é o meu volume final, e divido por fator de diluição, né? Vai ser 30 dividido por 20, 1,5. Quem eu achei? A quantidade de alíquota. No nosso caso, que é a imunologia, a quantidade de soro que eu vou utilizar para fazer ali a diluição. E aí, para eu achar a quantidade de diluente que eu vou completar para chegar ao meu volume final, é só eu subtrair, né, o que eu achei de alíquota, o que eu achei de soro, no volume final ali. Então, eu encontro, né, nesse caso aí. Vai ser sempre esses valores? Não, a gente tem variação. Pode perguntar. A gente pode usar a calculadora nesse caso aí ou não? Ah, claro que sim. Eu não faço nada na cabeça não, minha filha. Calculadora sempre, né? A gente coloca lá, né? Só que aqui é porque já está aqui liberado. Mas o que, é que vocês têm que ver? Você tem que saber o que calcular, como operar a calculadora. O que, é que você tem que saber? Volume final, né? Fator de diluição. Saber que
quando você quer achar a quantidade de alíquota, você divide pelo fator de diluição, achei, e agora eu subtraio, né, com o volume final ali, tá? Aí eu achei, isso aqui é um exemplo de uma diluição simples, eu só diluí 1/20 ali, aquela substância, aquela quantidade, uma diluição simples, tá? Mas como nada não é tão, né, simples na vida, a gente, né, tem que fazer o que a gente chama de diluição seriada. Normalmente a gente não vai usar um ponto só de diluição, né? Em imunologia, a gente vai diluir, né, seriadamente, 8 pontos, 9 pontos, 7 pontos de diluição. E aí, para não estar fazendo várias diluições simples e isso poder gerar erros de pipetagem nessa diluição ou erro de cálculo, a gente faz o que a gente chama de diluição seriada, para que cada momento, quando a gente vai passando a minha amostra, eu caia, né, a metade a quantidade de alíquota ali dentro, tá? Então, essa diluição seriada, ela sempre vai passar, né, por uma diluição simples, né? O início dela sempre vai ser uma diluição simples, então o cálculo inicial é de uma diluição simples, e no decorrer que a gente faz, né, o que a gente dilui seriadamente. Então, o que eu tenho que saber quando a gente faz uma diluição seriada, né? Por exemplo, eu vou iniciar numa diluição 1/2, tá? O meu fator de diluição vai ser então 2, então tudo isso, né? Toda a cadeia aqui vai ser multiplicada por 2, né? Então tudo aqui que eu for diluindo, em consequência, vai cair sempre a metade, tá? Todas as diluições vão seguir e a gente vai, né? O objetivo é ir diminuindo progressivamente a quantidade de soluto, né? Ou a quantidade de amostra, a quantidade de alíquota, né? Em relação ao diluente. Então, toda vez que a gente passa para o tubo seguinte, a gente reduz a quantidade de diluente. Então, como é que a gente faz, né? Digamos que a gente vai fazer uma diluição começando de 1/2 e eu quero 7 pontos de diluição. Eu quero 7 pontos, né? 7 pocinhos ali em uma determinada diluição. Isso vai dizer que a gente vai ter 7 tubos, 7 poços. E aí, se eu começo de 1/2, esse fator inicial, o próximo tubo, ele vai cair, né? Mais a metade. Então, vai ser 1/4 o próximo, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e 1/128, tá? Então, se a minha diluição é essa, meu fator de diluição é 1/2, né? O fator inicial, lembra que eu falei que inicia numa diluição simples, então a gente vai iniciar nesse ponto aqui para depois ir passando para os outros tubos, tá? Então, minha primeira diluição é 1/2, né? A gente vai precisar, né? No caso de volume final, eu quero volume final 100 microlitros. Mas aí tem uma questão de pulo do gato que a gente dá no laboratório. Normalmente a gente não faz o volume fechado, né? Do que a gente precisa. A gente sempre bota uma gordurinha a mais, um pouquinho a mais, né? Para poder, se a gente precisar ali em algum momento, se errou a pipetagem ou você fez um cálculo ali errado, então a gente sempre bota um pouquinho mais. Então, meu volume que eu preciso é 100, mas nesse caso eu vou colocar 120 microlitros como volume final, tá? E aí eu vou calcular, então, a minha quantidade de alíquota e de diluente. Mas aí ainda vai outra questão. Se na diluição seriada eu vou passar, né, metade aqui do volume para o outro, então eu tenho que ter nesse tubo inicial a quantidade ideal, ou seja, se eu estou dizendo que eu preciso de 100 microlitros, e eu vou ter que passar, né, esse volume aqui de 100, de 100, de 100, de 100, assim sucessivamente, tá? Então, normalmente a gente não começa nesse primeiro ponto da diluição seriada com a quantidade exata, e sim com o dobro da quantidade. Então, na verdade, esse primeiro tubo, em vez de ele ter 100 microlitros, porque se eu preciso dele como volume final, e se eu for passar metade dele para cá, né, por exemplo, eu vou passar 50 microlitros e fico só com 50 microlitros. Então, não vou ter o ideal. Ou então, se erroneamente eu passar 100 microlitros daqui para cá para fazer as diluições seriadas, tá? A gente vai ficar sem nada no tubo. Então, não é o ideal a gente começar, né,
Exatamente, né? A gente sempre começa com o dobro de volume que eu preciso para poder passar essa metade adiante e sempre, então, diluindo. Então, se eu preciso de 120 microlitros, na verdade, eu vou começar com 240. E qual era o meu fator de diluição inicial? 1:2. Então, a gente divide 140 por 2, que é o meu fator de diluição. Então, eu vou achar o quanto eu vou usar de alíquota e o quanto eu vou usar de diluente. Então, 140 de alíquota, 120 de alíquota e 120 de diluente. Né? Como é que eu achei essa alíquota? Justamente eu dividi 140 por 2, deu 120. E aí, para eu achar a quantidade de diluente, só subtrair, né, o número da alíquota com o volume final, que é 120. Então, eu achei, né, que para complementar, vão ser 120 microlitros. Obviamente, 1:2 vai ser uma parte de um, uma parte do outro. Então, sempre é a metade mesmo que a gente utiliza. Metade da alíquota, metade do diluente. Agora sim, eu tenho o meu dobro de volume. O que é que eu vou fazer? Né? Misturo ali, homogenizo, faço a homogenização e agora eu vou estar passando metade desse volume, que agora são 240 microlitros, os poços subsequentes. E nos poços eu tenho que ter já algo para diluir mais ainda essa amostra. Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui a amostra, como eu falei, 140 do diluente, 120 do diluente, 120 da amostra, esse é meu primeiro poço, isso aqui é 1:2. Homogenizo, né, a ideia é que a gente faça pelo menos 10 vezes a homogeneização. Homogeneizei, né, pego então 120, passo para o tubo subsequente, que já tem 120 do diluente. Por quê? Porque eu quero, se eu colocar só os 120 daqui num tubo seco, né, num tubo sem nada para diluir a mais, eu não vou cair, né, a metade a essa diluição. Se tiver seco, eu só peguei metade daqui, que é 1:2, e coloquei outra metade de 1:2. Se eu quero que esse 1:2 que está aqui, nesse inicial, se transforme em 1:4, eu já tenho que ter, né, metade do volume de cá para que ele caia mais ainda a quantidade de alíquota. E aí eu homogenizo aqui. Então, aqui vai ser uma nova mistura. Isso agora que está homogeneizado, temporariamente vai ter 240 microlitros. Homogeneizei, tiro, né, os 120, homogenizo aqui, em um determinado tempo vai ter, né, 240, homogenizo, passo adiante, homogenizo, passo adiante, homogenizo, passo adiante, homogenizo, passo adiante. E aí, por final, ou eu guardo esses 120 microlitros desse último ponto da minha curva, ou eu desprezo, porque todo mundo tem que ter 120 microlitros finais nas suas determinadas concentrações. E aí vocês podem observar que é mais ou menos, né, quando a gente for fazer lá na prática, vocês vão ver, quando a gente fizer essa diluição seriada, vocês vão ver que a cor, ela vai reduzindo, né? Eu uso normalmente o reagente de cor para poder vocês observarem essa redução, né, de alíquota ali dentro, né, que é normalmente o que a gente faz com o soro. Né? Muitas vezes o soro está bem amarelinho, a gente coloca mais concentrado, a gente vê também a redução da corzinha do soro até ficar branquinho, né, quando a gente faz essa diluição seriada. Então, vai caindo sempre a metade, né? Esse aqui, ele está 128 vezes diluído, diferente do daqui que está 1:2, então a gente vê, né, aqui a cor mais escura, isso significa que está reduzindo a quantidade de diluente, certo? Tranquilo, gente? Complicado? Não entenderam? Entenderam? Agora, nesse finalzinho, eu consegui entender. É porque a ideia é essa mesmo, a gente joga uma carga, mas a gente tem que entender o porquê. Entendeu porque a gente usa o dobro? Porque imagine aqui, se eu usasse só os 120, se eu fosse passar, né, eu não ia ter o volume certinho de cada tubinho. Então, a gente usa o dobro, faz esse cálculo inicial, tá? De uma diluição simples, e o restante é só, né, fazer essa diluição. Não se preocupe não que vocês vão fazer o cálculo daqui a pouco, né, comigo aqui. Normalmente a gente faz essas diluições seriadas para teste como o VDRL, a gente já aprendeu, né, que o VDRL, que vai ser utilizado para diagnóstico da sífilis,
ele pode ter, né, o que a gente chama de efeito prozona, então a gente tem que fazer essa redução mesmo, vários pontos de diluição, justamente para ter a quantidade de anticorpo ideal, né, para o antígeno. O combis indireto também a gente pode utilizar provas de aglutinação em látex, como o ASO, o PCR, o fator reumatoide, né? Lembra o fator reumatoide que está em indivíduos que têm, né, artrite reumatoide, né, que é uma imunoglobulina da classe IgM, anti-IgG humana, tá? E o indivíduo ele pode estar em excesso essa imunoglobulina, também pode dar falso negativo, então a gente faz também essas diluições, né, para não testar somente na amostra pura e para eu ver nas diluições, né, se há reagente ou não, e também para eu ter ideia do título de reação, né? Porque se o indivíduo ele está reagindo ainda numa diluição de 1 para 128, significa que ele tem, né, uma grande quantidade de anticorpos que mesmo diluindo 128 vezes, ele ainda está, né, reativo ali. Tá? Importante também quando a gente falou na semana passada, quando falou do FAM, né, que está bastante associado a esses quadros, né, de diluições seriadas, que são importantes para a gente qualificar e quantificar, né, a reação do meu paciente. Tá? Então, a gente diz que é reagente, também diz o título dessa reação, né? Por exemplo, 1 para 256, né? Então, o indivíduo lá, VDRL positivo, ele deu 1 para 256, então, né? Tá bem alterado, tá bem aumentado essa reação aí, tá? Vou colocar aqui para vocês calcularem, deixa eu só esconder os resultados, que eu acabei esquecendo de esconder aí no Vale, que vocês vão ver o resultado aqui. Então, vamos lá, tá? Eu quero que vocês façam, né? Vamos começar também, né? Na diluição 1 para 2, né? Eu quero 8 tubos de diluição, né? Eita, já esqueci de ocultar outra coisa aqui. Pronto, agora de verdade. A gente vai fazer uma diluição, eu quero uma diluição iniciando de 1 para 2, né? 8 tubos, onde eu quero, né, que vocês façam, né, uma diluição no final, né, com volume final de 200, tá? Então, eu quero saber inicialmente qual vai ser a quantidade de soro e a quantidade de alíquota ali presente, né? Se eu quero que tenha o volume necessário, né? Que vai ser os 200 microlitros finais. Como é que vocês vão fazer esse cálculo aí? Mas você não disse que quando é 1 para 2 sempre é a metade, Amanda? Sim, então qual vai ser o volume necessário para iniciar? Né? Eu quero saber o volume de alíquota, o volume de diluente que vocês devem fazer.
iniciando o título, ou desculpa, o fator de diluição é 1:2, eu quero 8 tubos, tá? Então, o que eu quero que vocês me digam, qual o volume final que eu quero são 200 microlitros. Então, como é que eu vou iniciar? Quanto eu vou ter, né, de soro do paciente, quanto é que eu vou ter de diluente ali, iniciando 1:2, sendo, ou iniciando 200 microlitros e sendo 1:2. Vamos lá, gente. No caso, não vai ser 100 de cada, não, Amanda? 100 de amostra e 100 de diluente, só que no volume tem que dobrar. No caso, o volume de 400 microlitros, não? Certinho, tá? Então, a gente não pode iniciar, no caso, né, com exatamente 200 microlitros. A gente vai ter que dobrar essa quantidade, né, e essa quantidade dobrada, né, vai ser exatamente, né, de 400 Sempre segue essa regra, né, professor? microlitros. Isso, sempre seguir essa regra, porque senão você não consegue fazer sua curva de diluição. Então, a gente vai usar o dobro, né, que são os 400 microlitros, e o meu primeiro tubo, eu vou usar, então, 200 microlitros do soro do paciente e 200 microlitros do diluente. Homogeneizei, isso virou, né, a minha primeira solução, né, que foi a solução, né, de 1:2. Tá? Se eu já iniciei ali a minha primeira diluição, né, foi 1:2. E eu coloquei 200 de um, 200 do outro. Tá? Porque eu tenho que iniciar com o dobro. Então, meu primeiro tubo foi 200 do paciente e 200 de diluente. Como é que eu cheguei nesse 200 do soro do paciente e 200 do diluente? Como é que eu fiz esse cálculo? Quero que vocês me expliquem. Hein, gente? Eu disse que vai ser o dobro. Então, na verdade, meu volume necessário vão ser 400 microlitros, tá? Como é que eu cheguei nessa regra que eu vou usar 200 microlitros do paciente e 200 microlitros, sendo que meu fator de diluição é 1:2? Porque pega o volume final e multiplica por 2, que é o Na verdade, inicial. divide, né? Na verdade, divide. Né? Ah, divide. Divide. E aí vai ser 200, né? Do alíquota. E aí, como é que eu chego nos outros 200? Subtrair, né? Esse 200 do paciente aqui e complementei, cheguei na minha solução final, né, de 400 microlitros, homogeneizo. Então, aquilo aqui vai virar a primeira solução, a solução 1, que vai ser 1:2. Vou passar para o próximo tubo. Como é que vai ser essa passagem para o próximo tubo? Tem que ter alguma coisa no próximo tubo ou não? Tem que ter 200 de diluente e pega mais os 200 do primeiro tubo. Ou seja, dessa solução aqui já, né? Não mais do soro do paciente, tá? Então, já vai ter 200 microlitros. A gente vai colocar, né? Aos 200 microlitros de quê? Dessa solução 1. E isso vira 1:4. Como é que vai ser o próximo? São 8 tubos, tá? Só Laura que entendeu, foi? Bora, gente.
Henrique, Raquel, cadê Júlia? Não tá Professora, aqui. eu não tô Vamos lá. entendendo isso daí, não. Ela dividiu para dar resultado, né? Isso, tá? Vamos lá. Como é que a gente faz, tá? Primeiro, a gente tem que começar a saber o que a gente tem que saber sempre. O nosso fator de diluição, né? E o volume necessário. O que é esse volume necessário? Vai ser o volume, né, que a gente precisa para fazer o teste. Mas como eu falei, né, de prática do dia a dia, né, a gente nunca vai fazer tanto o volume necessário e também no primeiro tubo a gente nunca coloca, né, a quantidade final. A gente sempre dobra a quantidade. Então, na verdade, meu volume inicial, em vez de ser 200 microlitros, ele vai ser 400 microlitros. Então, achei meu volume final. Então, para iniciar e para eu saber o quanto eu vou diluir, quanto de soro do paciente eu coloco, né? E o quanto de diluente eu coloco para poder gerar a minha solução 1, eu vou colocar, né, 200 microlitros do soro do paciente. Como é que eu achei isso? Só dividi o meu volume final pelo meu fator de diluição. Nesse caso aqui é 1 para 2, mas, por exemplo, podia ser 1 para 3, 1 para 10, 1 para 40. Isso é extremamente variável, tá? O volume final, ele também varia, né? Depende da sua necessidade do seu teste, tá? Então, o meu volume final vai ter que ser dobrado. Então, em vez de ser 200, vai ser 400. Eu vou dividir, então, esse 400 para 2, para quê? Para eu achar a quantidade de soro que eu preciso colocar. Então, coloco 200 microlitros do soro do paciente. Quanto é que eu vou colocar, então, do diluente? Como é que eu vou achar isso? Seu volume final é do 400. Então, o seu máximo que você vai atingir são 400 microlitros, né? Então, como é que eu já sei que 200 vai ser do soro do paciente, para eu chegar nesse volume final, só subtrair esses 200, né, dos 400 e eu acho o volume do diluente. Então, isso é a minha primeira diluição, 200 do soro do paciente, 200 do diluente, homogenizo, então eu tenho uma solução, né, de 1 para 2, que é o que eu tinha pedido, né, com metade do soro do paciente e metade do diluente. Ficou mais claro? Sim. Vamos lá. O tubo 2, né, como a Laura já falou, eu vou pegar essa solução 1, que já está aqui diluída, e eu quero diluir mais ainda. Professora, não tem como Oi. escrever, não? E falando Vai. e botando, escrevendo? Tipo isso? Não, mas eu quero que vocês respondam, senão vai ser uma aula extremamente teórica, né? Eu já escrevi lá no outro slide, está escrita aqui a resposta, tá? Mas eu quero que vocês entendam, então eu preciso que vocês respondam para eu saber que vocês estão entendendo. Então, se eu colocar tudo escrito aqui, vocês não vão pensar, e se vocês não pensarem, vocês não vão entender. Entendeu porque não tem escrito aí? Vai ter, porque quando eu passo aqui, vai aparecer a resposta, tá? Mas eu preciso que vocês me respondam para eu poder entender e saber que vocês estão entendendo, tá? Certo? Então, nesse segundo tubo, né, a gente já vai ter 200 microlitros, porque eu quero que caia mais ainda a metade. E eu vou pegar a solução 1 e misturar, né, com esses 200 microlitros de diluente. E agora eu tenho uma nova solução, porque isso aqui já estava diluído, e quando eu coloquei o diluente, eu diluí mais ainda, e aqui virou, né, uma solução 1 para 4. Então, como é que vai fazer? Qual é a metodologia para o próximo tubo? O tubo 3. Então é 200 dividido por 4, né? Que vai dar 50, hein? Não, nesse caso aqui você não precisa dividir mais. Agora você só vai estar
diluindo a amostra do paciente. Isso aqui é o que a gente chama de fator de diluição. Eu não preciso dividir. Sempre vai cair a metade, mas eu tenho que saber, naquele determinado ponto, qual é o tempo, a quantidade de diluição, né? Mas aí eu vou citar o exemplo. Se eu quisesse diluir a partir daqui, né? Se fosse numa diluição para 4, eu que fosse uma solução final de 400 microlitros, sim, eu dividiria os 400 por 4. Mas nesse caso é uma diluição seriada, né? Só no primeiro ponto da diluição seriada que a gente faz uma diluição simples. Subsequentemente, a gente só vai passar de um tubo para outro, né? Aquela amostra ali, certo? Professora, é porque começou 1 para 2, aí sempre segue de 2, né? Aí seria 1 para 4, 1 para 4, 1 para 6, 1 para 8. Se fosse 1 para 4, aí começaria 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, é isso? Assim, é isso, mas você só está multiplicando errado. Seria 1 para 2, 1 para 4, e o próximo a gente multiplicando o 4, né, 2 vezes, porque vai cair, né, o dobro daquilo ali. Então, sempre se cai o dobro, a gente multiplica o fator de diluição para 4. Então, o próximo ponto vai ser qual? 1 para 4, o próximo vai ser 1 para 6 ou 1 para 8? 1 para 8. 1 para 8. Isso, 1 para 8. É E isso? como é que eu vou... Isso, certinho, tá? E como é que eu vou chegar nesse 1 para 8, né? Qual vai ser a quantidade? Eu quero que vocês me digam o que é que eu vou colocar de diluente e de solução 2 para chegar nesse 1 para 8. Vai multiplicar ou não? Como é que eu passo, né? Como foi que eu fiz do 1 para o 2? Pega mais 200 microlitros da solução 2 e coloca na solução 3, que já tem que ter 200 de diluente. Isso. Depois a mesma coisa, é isso? Isso. Aí no 3 a mesma Aí coisa. vai Eu vou indo pegar até chegar no final, né? Então aqui, por exemplo, né? O tubo 3 vai ser 1 para 8, o tubo 4 vai ser qual fator de diluição? 1 para 16. 1 para 16, o tubo 5 1 para 32. para 32, né? O tubo 6 1 para 64. 1 para 64, e o tubo 1 7 para 128. 1 para 128, e o tubo 8. 1 para 256. Então, ele sempre vai dobrar, né, a quantidade de diluição, e sempre nesse caso eu vou passar 200 da solução anterior e já vou ter 200 aqui de diluente, para isso cair sempre, né, a metade. Então, deixa eu só escrever essa parte que faltou, tá? Que seria o quanto a gente ia passar, mas o que é importante vocês entenderem quais seriam esses fatores de diluição e o que a gente vai adicionar, tá? Então, nesse caso, a gente já vai ter 200 microlitros ali e vou adicionar, no caso, 200 microlitros da solução anterior, que é a solução 2, que está no tubo 2. Isso aqui, então, vira agora, né, a solução 3. Na solução, para virar a solução 4, eu vou pegar, né, 200 microlitros, já vai ter ali do diluente, e vou adicionar 200 da solução anterior, que é a solução 3. Da mesma forma, pego o da 4 e vou, então, gerar a solução 5 ali e vira o meu fator de diluição. Amanda, é a gente que Oi. determina o nome final, é? Assim, ó, normalmente a gente que determina o volume final. Por exemplo, né? Eu vou precisar, rapidinho, deixa eu só responder aqui. Ó. Vou precisar de
uma solução final para o meu teste de 50 microlitros. Ou seja, naquele pocinho, né, de uma aglutinação, né, ou de uma reação, né, que eu vou fazer, eu preciso da amostra do meu paciente diluída para eu gerar um VDRL de 50 microlitros. Então, meu volume final vai ser 50. Né? Mas, por exemplo, eu não quero correr o erro de fazer 50 exato, eu posso fazer 100, né? E determinar meu volume final como 100. Sim, a gente que determina, assim, o volume final, tá? Isso vai variar do quanto você vai precisar no teste. O fator de diluição, normalmente, né, depende da técnica que você vai fazer, né? Do estudo da técnica. Normalmente, nos kits, ele já vem esses fatores de diluição que são necessários para poder você fazer. E aí você só faz o cálculo do ponto inicial e vai diluindo a partir daí, o que depende também do volume final que a gente precisa, tá? Pergunte, foi Robson, não foi? Pergunte, Robson, desculpa aí que eu te interrompi. Não, Era só era pra eu isso. concluir. É porque o microfone você pergunta uma hora, só vai falar depois, às vezes outro colega perguntou. Se eu te falar, era isso que eu ia perguntar, se no kit já vem a parte inicial. Normalmente Como você vem. Deixa falou, eu vai só depender do mostrar. kit também. Isso, deixa eu só mostrar aqui uma coisa que eu vou E discutir com de- vocês mais pra frente. deixa Pode ir eu falando. perguntar também, esse setor, essa condição aí também pode ser para monitoramento do VDRL, tipo, algumas pessoas que já fez tratamento pode usar ele para ver se está tá tendo eficiência a terapia, Isso mesmo, né? Por exemplo, você pode ver se porque você diminuiu o título de reação do seu paciente. dependendo até quando foi diluído, né? Isso, Tipo, por o exemplo, primeiro ele deu para 1 para 128, aí depois do tratamento caiu para 1 para 8. perfeito, Mostrou uma isso eficiência mesmo. na terapia. Isso, Tá bom. isso mesmo. A gente Era associa, isso né, mesmo. os antibióticos, aí caiu o título da reação, significa que ele está reduzindo a produção de anticorpos, né, que está associado, né, à gravidade, né, à lesão, né, à doença ativa que acontece no VDRL, né, que são aqueles anticorpos anticardiolipina, e a gente pode usar, sim, nesse sentido, avaliando, né, esse quadro, tá? Aqui, né, só para a gente poder visualizar, para vocês entenderem normalmente como é que a gente determina esse volume final, como a gente determina esses fatores de diluição. Aqui é um print que eu dei do prospecto, que eu vou discutir com vocês essas práticas mais lá para frente, né? Do ASO, né? E vai ter lá no prospectozinho, né, a descrição lá da técnica, ele vai ter lá um quadrozinho, olha, você precisa de 20 microlitros aqui da amostra do paciente, né? Você precisa de 20 microlitros da amostra do paciente e 20 microlitros do reagente, tá? Isso pode ser a amostra pura ou a amostra diluída. Então, seu volume final nesse teste pode ser 20 microlitros, por exemplo, tá? Ou você queira dobrar, ou você quer usar realmente exatos 20 microlitros, então você vai começar com os 20 microlitros, e aí eu vou achar, né, o valor de alíquota que eu vou utilizar. Então, como é que eu calculo lá a quantidade de amostra do paciente se meu volume final vai ser 20 microlitros? E minha primeira diluição, tá vendo aqui, vem no teste, quais são a diluição semi-quantitativa, né? 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 16, 32, tá? E aí eu iniciando, né, com 20 microlitros, a minha primeira diluição vai ser 1 para 2. Como é que a gente vai calcular aqui a quantidade de amostra e de diluente nesse paciente aí para esse ASO? $20 microlitros o volume final e 1 para 2 o meu fator de diluição. Então, se for uma diluição simples, né, onde eu só vou fazer o ponto 1 para 2, eu posso usar somente, né, usando os 20 microlitros mesmo como volume final. Então, divido os 20 por 2, né, vai dar 10 microlitros da amostra. 10 microlitros menos os 20, 10, então 10 microlitros da amostra, 10 microlitros do soro do
ou 10 microlitros do soro do paciente, que é a amostra, e 10 microlitros do diluente. Mas se eu quiser fazer uma diluição seriada, né, para ver uma ideia semi-quantitativa, né, e aplicar dessa forma que Robson falou, tá? A gente vai ter que fazer uma curva de diluição seriada, iniciando no 1:2. Lembrando que para eu fazer a minha curva de diluição, eu tenho que dobrar o meu volume final. Então, em vez de ser 20, passa a ser 40. Divido, então, esse 40 por 2. Então, vai ser 20 microlitros. Agora entendi, professor. Entendi, legal agora. Então, vai ser 20 do soro e 20 da amostra, 20 da amostra do paciente e 20 microlitros do diluente. Aí eu vou ter, então, no próximo poço, 20. Vou passar 20 da solução 1. Aqui vai ser 40 temporariamente. Depois aqui vai ter 20, né, já de diluente. Passo 20 dessa solução 1 e assim sucessivamente. Isso é extremamente variável. Você viu que aqui foi uma outra proporção. A que a gente fez, né, como testezinho, seriam, né, 200, 200. Nesse caso, né, 20, 20, né? Se meu volume final fosse 50, né, ia ser 25, 25. E assim sucessivamente, tá? Então, o que eu tenho que entender é como iniciar o meu cálculo, né? O restante vai ser só questão de proporção, tá? Tranquilo, gente? Sim, tranquilo. Sim. Tá? Então, isso é extremamente aplicável, né? A gente vai falar dessas provas, né? De ASO, né? Fator reumatoide, proteína C reativa, tá? Como práticas no coisa. Só que a gente já viu, né? A teoria dessas provas. A gente vai ver como é que funciona na prática, né? E como a gente vê as reações funcionando, né? Quando a gente for fazer essas reposições e também nessas discussões teóricas, né? Teórico-práticas, né? Certo, gente? Certo.